meus queridos, estamos aqui de volta. Eu aqui, vocês aí e todos nós tentando aproveitar da melhor forma possível esse restinho de ano. Hoje o nosso assunto de história é sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria que foi um sistema, que foi um evento histórico que fez com que o equilíbrio do mundo fosse quebrado. Então, nós deixamos de ter um mundo multipolar e passaremos a ter um mundo bipolar a partir desse evento. Eu volto já depois da vinhetinha. Hiroshima é hoje uma das mais modernas cidades do Japão, mas na memória de cada um há um passado difícil de esquecer. É o que mostram os enviados especiais Carlos Dornelles e Denis Leutz. Um registro, uma lembrança, apenas uma foto. Cada rosto uma vítima, uma história interrompida. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã. Explode a primeira bomba atômica da história, lançada sobre Hiroshima por um avião americano. Foram poucos segundos e a cidade estava destruída. As imagens, feitas alguns dias depois, são impressionantes. A área mais central de Hiroshima simplesmente sumiu. Pelo menos 145 mil pessoas morreram. Muitas se desintegraram. Esta reconstituição mostra o inacreditável. A posição em que elas estavam quando desapareceram. Só ficou a sombra, deixada pela radiação. Os efeitos radioativos eram desconhecidos até então. Espalharam-se por uma área onde viviam mais de 340 mil pessoas. Como os homens estavam fora na guerra, Hiroshima era uma cidade de mulheres e crianças, as grandes vítimas. É muito difícil saber com exatidão, mas é provável que tenham morrido pelo menos 40 mil crianças por causa da explosão da bomba. Aqui nesse painel estão apenas os nomes das escolas onde elas estudavam. Cada pedacinho desses aqui, é uma escola diferente. E elas são centenas, 802 escolas, principalmente de Hiroshima, mas também de vários outros pontos do país. Crianças que estavam aqui no dia da explosão. Esta bola vermelha mostra que a bomba não explodiu no chão, mas a quase 600 metros de altura, o que aumentou o poder de destruição. As roupas dilaceradas, o triciclo carbonizado, as telhas das casas derretidas. Esses jovens dizem que ficaram impressionados com o relógio parado na hora exata da explosão. É difícil acreditar que depois de tudo isso, aí está Hiroshima, mais de 500 mil habitantes, moderna e tradicional ao mesmo tempo, como tantas outras cidades no Japão. Mas o registro, a lembrança, estão guardados no Museu de Hiroshima. As fotos, dezenas de milhares, são histórias interrompidas, memórias que não se apagam. Os Estados Unidos alegam que sem a bomba atômica o Japão não se renderia e que de 400 a 500 mil soldados americanos poderiam morrer numa possível invasão ao arquipélago japonês. No entanto, pessoal, outras fontes afirmam que a rendição do Japão seria uma coisa de dias. O Japão já iria se render, independente das explosões das bombas atômicas. E outros dizem também que o grande objetivo dos Estados Unidos nesse momento era mostrar para o mundo, para o seu grande inimigo que se formava e de certa forma era aliado do Japão, a arma que somente ele tinha, as bombas atômicas. Então, nós podemos dizer que talvez esse evento, a explosão dessas duas bombas, elas tenham sido extraoficialmente o começo da Guerra Fria. Findada a Segunda Guerra Mundial, evento que aconteceu entre 1939 até 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi marcada pela formação de dois grandes blocos, os aliados, que eram formados por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, e o eixo, formado por a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão de Showa-tensei.
terminada a Segunda Guerra Mundial, inicia-se um período histórico ao qual os historiadores chamam de Guerra Fria. Vamos ver o que foi a Guerra Fria. Durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois lados. No entanto, quando nos referimos a questões políticas e ideológicas, o mundo estava dividido em três lados: o capitalismo norte-americano, o socialismo soviético e a aliança entre o nazismo e o fascismo. O capitalismo e o socialismo já se opunham antes mesmo da Segunda Guerra e antes mesmo do nazismo e do fascismo. Mas quando essas novas ideologias começaram a ganhar força e se expandirem pela Europa, os norte-americanos e soviéticos se uniram para conter o avanço nazista e fascista. Então, pessoal, é por este motivo que nós podemos afirmar que a Segunda Guerra Mundial teve ao mesmo tempo dois e três lados. Por quê? Apesar dos Estados Unidos e a União Soviética se unirem durante a guerra para combater o nazismo e o fascismo, eles ainda eram inimigos. Por quê? Porque tinham ideologias diferentes, muito diferentes. A ideologia, a questão econômica, não é? Então, eles estavam somente esperando a guerra acabar para começar a disputar ideologicamente o mundo, para saber quem iria dominar, se seria o capitalismo ou o socialismo. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra e a queda do nazismo e fascismo, o mundo continuou dividido e o caminho para a disputa do poder mundial estava aberto para os Estados Unidos e a União Soviética. Era iniciar então o que chamamos de Guerra Fria. Desse momento em diante, cada lado da guerra tinha somente dois grandes objetivos: derrotar o inimigo, conquistar a superioridade militar, ideológica e geopolítica. Sendo assim, a União Soviética, que liderava o bloco socialista, enfrentava o seu maior desafio, acabar com o capitalismo norte-americano, e os Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, lutava para conter o avanço do socialismo soviético. A Guerra Fria foi um conflito global que pode ser compreendido entre os anos de 1945, fim da Segunda Guerra, e 1991, quando a União Soviética desmoronou. Durante todo esse período, o mundo viveu sob uma grande tensão, pois o risco de uma guerra nuclear era iminente. Eu posso afirmar para vocês que eu vivi o finzinho desse período da Guerra Fria. E eu digo a vocês que nós tínhamos muito medo que acontecesse uma terceira guerra mundial. Existiam muitas histórias que diziam que a quantidade de armas nucleares que tinha no mundo nessa época, se acontecesse uma guerra nuclear, que não seria uma guerra mais presencial, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os mísseis intercontinentais, os mísseis norte-americanos alcançariam a União Soviética e os mísseis soviéticos alcançariam os Estados Unidos, até porque estavam em outros lugares. Então, diziam que a quantidade de armas nucleares que tinha no mundo nessa época dava para destruir a Terra umas 6 vezes. Então, esse risco acontecia, né? Nós tivemos muito medo disso. No entanto, nessa época, apesar de terem tido algumas guerras, alguns conflitos, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, a divisão da Alemanha, a divisão de Berlim, entre Berlim Ocidental, que ficava sob domínio dos Estados Unidos, e Berlim Ocidental, que ficava sob influência da União Soviética, a Guerra da Coreia. Apesar disso, pessoal, a Guerra Fria ganha esse nome por ter sido um conflito neutro, ideológico e geopolítico. Foi um conflito neutro, pois nunca houve um choque militar direto entre Estados Unidos e União Soviética. Foi ideológico, pois havia uma disputa entre duas ideologias políticas, o capitalismo e o socialismo. E geopolítico, por vários países serem afetados de forma direta ou indireta, que acabaram sendo obrigados a escolher um lado. Foi durante a Guerra Fria que o mundo vivenciou alguns dos acontecimentos e fatos históricos mais conhecidos e determinantes para os dias atuais. Alguns desses acontecimentos eu já citei anteriormente, né, pessoal? Eu já falei da Guerra da Coreia, eu já falei da divisão da Alemanha, mas eu não falei da Guerra do Vietnã, eu já falei sobre a questão da corrida armamentista,
que fez com que todo mundo se armasse, criassem bombas atômicas, procurassem outros lugares para botar essas armas, para chegar mais perto de atingir os outros. Então, tudo isso elevou o mundo a uma tensão muito grande, né? Uma tensão belicosa muito grande. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar. E naquele dia a coisa começou cedo, a movimentação começou cedo em Berlim. E nós embarcamos no dia. Nós saímos de Londres a caminho de Berlim no dia. E do aeroporto não fomos nem para o hotel, nós fomos do aeroporto direto. E nós fomos para a parte do Muro de Berlim que passava pelo portão de Brandemburgo. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando. Hoje há estudos e há pesquisas que demonstram que houve um gigantesco mal-entendido do lado das autoridades comunistas. Não era para abrir naquele dia. Da noite da queda do muro, foi que o Egon Krenz deu a ordem de que vamos abrir o muro, vamos permitir que os alemães orientais atravessem para lá também. Mandaram a televisão oficial dar essa notícia, mas o redator ou se esqueceu, não disse quando. Falou, olha, o muro vai ser aberto para visitas, para que alemães orientais visitem Berlim Ocidental. Deu essa notícia no começo da noite, meia hora depois havia milhares e milhares de pessoas em todos os checkpoints e podia ser um banho de sangue a qualquer momento, porque era tiro para quem atravessasse. Se gabava de ter dado a ordem, não, vamos derramar o sangue, abram as portas. E foi assim que o muro caiu. E as pessoas atravessaram e o clima era esse, era todo mundo assim meio espantado. Mas pode? E a gente do lado de cá vendo aquelas pessoas chegando e sendo recebidas com flores, com beijos e tal. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. No discurso que fez hoje à noite pela TV para os alemães, o chanceler Helmut Kohl disse que essa Alemanha será diferente de todas as outras do passado e que será um país amante da liberdade e da paz. O mundo todo espera que assim seja. Bom, pessoal, a Guerra Fria chegou ao seu fim em 1991. Algumas pessoas, alguns historiadores, alguns comentaristas colocam que a queda do Muro de Berlim demarcou esse fim simbólico da Guerra Fria. No entanto, o que marcou realmente o fim da Guerra Fria, 91, comecinho de 92, foi a desagregação da União Soviética, mergulhada num monte de crise econômica, sem poder competir com a economia de mercado do Ocidente, não é? Isso fez com que as repúblicas que compunham a União Soviética e os demais países socialistas começassem a mudar a forma de negociar, começaram a mudar a economia e fez com que eles entrassem numa economia ou capitalista ou de mercado. Nós poderíamos falar muita coisa ainda sobre a Guerra Fria. Nós temos um monte de eventos que a gente poderia destacar, que a gente poderia entrar em detalhes. Para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi apenas trazer esses pontos chaves para que vocês possam ter base, tá certo? Para que vocês possam ter uma ideia do conteúdo. E vocês podem pesquisar outros temas, que são muito importantes, como, por exemplo, a corrida armamentista, a corrida espacial, que também foi uma coisa que fez parte da Guerra Fria, tá certo? Então, vocês depois pesquisem e vão encontrar alguma coisa. Para hoje é só. Eu espero vocês em outro momento. Até lá, pessoal. Tchau.
down to Gorky Park, listening to the wind of change. Onde tinha calm. Closing in, and did you ever think that we could be so close like one? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. When you see it come. Dankeschön, München!